Tudo a gente está aprendendo, né? Então, uma boa noite a todas e todos presentes na nossa live Fala Mulher, que é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul, também em parceria com a nossa Secretaria Estadual de Comunicação, na perspectiva de a gente ouvir o espaço de fala, mas também de escuta, né? Onde nesse último período a gente tem dialogado com companheiras sobre alguns temas, a conjuntura local, o impacto para com a vida das mulheres. E no dia de hoje a gente conta com duas grandes companheiras que tinham uma demanda bem expressiva de recebê-las e de ouvi-las, que é a nossa secretária nacional, a Anne Caroline, lá do Amazonas, que é a nossa secretária, para a gente poder ouvir um pouco sobre nosso projeto nacional, o Elas por Elas, seus desdobramentos nessa atual conjuntura de isolamento social e o nosso calendário eleitoral. E um outro tema também que surgiu também como demanda para a nossa secretaria é relacionado ao tema da comunicação, como pensar a comunicação em tempos de pandemia, podemos dizer assim, e o papel que o nosso partido vem desenvolvendo, vem construindo, né, colaborativamente para com o tema da comunicação, com a nossa companheira, a nossa sempre secretária, a Misiara Oliveira, que compõe, então, a direção nacional do nosso partido e é a nossa secretária adjunta em comunicação do nosso partido a nível nacional. Então, meu muito obrigada, minhas companheiras, pelo aceite do convite. E a nossa ideia no nosso programa era ouvir um pouco, trazer algumas questões que já nos foram apresentadas, mas a gente vai também estar interagindo com, perfeito, interagindo com o público, né, que está aqui conosco, que está aqui dialogando, mas a gente gostaria de ouvi-las inicialmente, meninas, para uma saudação inicial, e depois a gente ouvi-las um pouco sobre o projeto, as nossas tarefas, que são coletivas, e a Mise sobre o tema da comunicação. Fiquem à vontade, não sei se a Anne quiser começar. Tá bom. Olá, boa noite, gente. É um prazerzaço, assim, estar aqui com vocês. Essa é uma iniciativa muito boa que a gente está tendo que se adaptar, né? A comunicação, fazer live, isso é muito legal, porque a gente fala muito do nosso trabalho também, e em tempos de muita fake news, a gente tem espaço que nem esse para falar. Eu quero agradecer a Secretaria do Rio Grande do Sul, a ex-secretária e a atual secretária, né? As duas secretárias do Rio Grande do Sul, a Misiara, que agora é minha companheira na direção nacional, e a querida Suelen, que é uma grande parceira também de outros processos, desde a formação até agora como secretária. Agradeço mesmo de coração. Mise, fique à vontade, querida. Bem, então, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelas redes sociais da Secretaria de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul. Para mim também é motivo de grande alegria poder compartilhar esse espaço aqui com vocês, com a Anne, né, que é uma secretária nacional importante. No período que eu fui gestora na Secretaria de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul, foi uma grande parceira e agora continua sendo uma grande parceira lá na Executiva Nacional, Anne, e somos, assim, aliadas, especialmente da pauta das mulheres, da defesa dos direitos, né, e da Suelen. A Suelen, não sei se todos sabem, nós nos conhecemos há muito, muito, muito tempo, quando a Suelen ainda era uma criança. A Suelen é lá de Santa Maria, né, da cidade onde eu iniciei minha trajetória política, no interior do Rio Grande do Sul. E a Suelen, ela vem, assim, uma liderança muito importante que vem da luta, do movimento de luta por moradia. Tem o maior reconhecimento, assim, pela construção sua, Suelen. Para mim é uma alegria tu ter me sucedido na Secretaria de Mulheres, porque eu conheço toda a tua trajetória, tua luta e compromisso, né? Então, a Suelen é uma guerreira e é uma liderança muito importante, uma jovem liderança muito importante para nós, uma mulher aí feminista, negra, né, que trabalha, milita aí a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva muito importante, né, que é essa perspectiva também de quem está morando lá na periferia, que é quem é a base social
de fato, né, a ampla maioria da população do nosso país, né? Então, acho que, para mim, é uma alegria compartilhar esse espaço com vocês duas e a Anne, que é essa liderança indígena também, que a gente não falou, lá do norte do país, da Amazônia, Anne. É uma guerreira também, que representa uma parte significativa aí, povos originários e daquilo que o nosso país pouco conhece, e que tem uma força e uma presença fundamental aí na construção da nossa história, né, na nossa trajetória, enquanto povo brasileiro. Que alegria recebê-las, gurias. Tem esse processo, essa construção. Esse é o PT que eu quero. Esse é o PT que eu quero. Eu também. Ver essas duas companheiras nos representando na direção nacional, levando esse nosso acúmulo da Secretaria de Mulheres, mas com as nossas interseccionalidades, né? Pensando nessa renovação geracional, pensando as mulheres indígenas, as mulheres negras. Então, é muita alegria para nós. Anne, gostaríamos de começar contigo para a gente poder fazer até uma recapitulação, né? Porque nós somos entre 3 mulheres que vivemos o processo do Elas por Elas, versão 2018, construímos juntos. É verdade. Foi uma grande iniciativa do nosso partido, inclusive nesse último período, várias companheiras acreditam que foi fundamental na perspectiva de apresentar que o nosso partido se comprometa, de fato, com a nossa representatividade para a construção de mandatos na perspectiva feminista, com o acúmulo das mulheres do nosso partido. A tua gestão tem essa marca poderosa de pensar nessa articulação do partido para com as nossas pré-candidaturas. Tivemos a experiência aqui no Rio Grande do Sul, que foi bem interessante, naquele período, em 2018, com muitos desafios, muitas dúvidas, mas com muita vontade de implementar o projeto, pensar as nossas pré-candidaturas aqui. Depois das nossas candidaturas, tivemos companheiras a nível federal, a nível estadual, para o Senado e a vice-governadora também naquele período, que foi um tema que nós levamos, né, Miziara? Pensar a paridade nos espaços, inclusive nas chapas, foi um processo muito interessante, importante, e a Secretaria Nacional teve um papel estratégico e fundamental. E aí, obviamente, com essa iniciativa exitosa, nós buscamos aperfeiçoá-la, aperfeiçoando, né? E, inclusive, virou uma maneira das mulheres se apresentar. Não, agora é elas por elas, agora é nós por nós, literalmente. Várias presidentas, né, nesse último congresso, né, nesse último etapa de encontros, né, do nosso PED, com essa perspectiva. Essa semana, inclusive, nós reunimos com a presidenta aqui de uma cidade da região metropolitana e ela utilizando a nossa chamada, né? Agora é nós por nós, é elas por elas, articulando as pré-candidaturas. Então, eu gostaria, a Olga, inclusive ela está aqui, apareceu aqui, Viamão presente, a nossa presidenta do PT de Viamão, Olga, meu muito obrigada, e companheiros que estão nos assistindo. Então, a gente gostaria de te ouvir, Anne, por conta de que o projeto deu muito certo, deu certo, tem tudo para dar certo, e tem como que eu vou dizer, uma de como ele vai se dar nesse contexto, tendo em vista que é nosso planejamento inicial de te receber aqui, da gente poder, né, ter esse contato mais próximo, infelizmente vai ficar para um outro momento. Mas então a gente gostaria de te ouvir sobre o projeto, os seus desdobramentos, o que vocês, enquanto Secretaria Nacional, estão pensando para que as nossas companheiras se sintam acolhidas, né, e que podemos pensar, então, a ampliação das nossas pré-candidaturas aqui no Rio Grande do Sul. Fique à vontade. É muito legal, assim, ouvir falando do projeto, porque é uma luta tão grande do processo de você pensar uma coisa, tudo que é novo no partido, as pessoas ficam meio preocupadas, assim, acho que tudo que é novo na sociedade, as pessoas, em vez de tentar entender, dá logo uma certa repulsa. Eu acho que o Elas por Elas, do começo, ele tinha muito isso, assim, a gente tentava explicar, assim, não, as mulheres querem fazer um negócio, como é que é isso? Então foi tudo muito novo. Tem iniciativas muito boas, eu quero aproveitar esse espaço aqui da Secretaria de Mulheres do Rio Grande do Sul, que boa parte do que nos inspirou com as mulheres do Paraná, ele é sulista, né? As mulheres do Paraná,
tem a iniciativa da própria deputada Maria do Rosário, que ela tinha um projeto, ou ainda tem, do Podemos Mulher. Então, a gente foi juntando diversas iniciativas num processo que, para nós, era fundamental. Como que nós conseguiríamos juntar o recurso que precisa trabalhar com formação, empoderamento, os 5% do fundo partidário, como a gente poderia isso se tornar fazer um projeto com efeito possível para o que o partido é formado, de participação das mulheres, participação de todo mundo nas eleições, mas que, historicamente, é importante colocar isso, a sociedade ela tem essa desigualdade, que não tem essa representação da sociedade machista, patriarcal, e que, claro, nas estruturas em que a gente faz parte, a gente precisa modificar. E assim surge o Elas por Elas, assim. Então, lá de trás, passa um filme na cabeça das batalhas que a gente teve que enfrentar. A Miséria sabe muito, assim, um monte de experiência nova. Eu tinha acabado de assumir a direção, 30% do fundo eleitoral, o PT não sabia como é que ia funcionar isso, era novidade tudo, o negócio do 30% obrigatório para as mulheres, o PT não está acostumado com isso, foi uma confusão, mas assim, deu certo, e eu acho que os erros, eles servem para a gente poder acertar. E o projeto agora, 2020, é uma avaliação muito do que a gente acertou e errou no processo de 2018, mas tem uma coisa que deu muito certo, que é fazer com que a gente buscasse essa unidade entre as mulheres, que a gente trabalhasse como princípio fundamental a solidariedade entre todas elas, e eu gosto de usar muito esse exemplo, que se uma tem condições de tirar uma foto, se uma tem condições de fazer um card, de ter um apoio jurídico, todas têm que ter. Mesmo que uma tenha mais condições, as outras precisam ter o direito de pelo menos uma orientação. Acho que essa é a coisa mais linda do Elas por Elas, que muita gente às vezes acaba confundindo. Acho que a gente vai distribuir dinheiro, que vai pegar os 30% e eu vou andar por aí e tal. Não, não é. O projeto é de organização de mulheres, de empoderamento de mulheres, de trabalhar essas mulheres para disputar de igual para igual nas eleições. E esse ano de 2020, a gente decidiu focar em duas coisas que seriam nossas prioridades, a formação e a comunicação. A comunicação deu tempo de fazer, que você participou, que foi a formação das comunicadoras populares do Elas por Elas.Esse é um feito que é outra marca registrada do Elas por Elas e que tem dado muito certo. A gente está servindo de experiência para outras secretarias do PT, vamos dialogar com a Fundação, enfim. Porque as comunicadoras populares, a gente começa um trabalho que organiza também uma parte que é muito sensível, né, nossa, que é da comunicação, está muito longe de ser o ideal, depois a Miséria pode conversar bem sobre isso, mas é um esforço da gente tentar enraizar o conteúdo e que essas companheiras possam ajudar as outras a ter o mínimo de rede social, o mínimo de noção de comunicação. E a outra era a nossa jornada de formação, que infelizmente o que estava programado era uma grande caravana pelos estados, a gente iria percorrer os estados, estava tudo, a gente já tinha desenhado, a gente ia até lotar van, fazer aquele negócio bem legal, chegar com a caravana do Elas por Elas, fazer uma movimentada nos estados e não deu. Tudo bem, bacana, a gente tem que se cuidar, todo mundo tem que ficar em casa, beleza, então vamos adaptar. E o que a gente está fazendo agora? Está transformando o projeto, todo ele, numa plataforma virtual, né, no site, que é como todo mundo está trabalhando. Agora, eu confesso para vocês que isso é muito difícil, porque eu estou acostumada a ir nos estados, a gente fazer reunião, ia ter encontro de formadoras, ia ter tudo presencial, e aí você ter que depender de um programador de um site, não, é uma coisa muito difícil para mim, olha, mas a gente está preparando, vai ter comunicação, formação no site, vai ter tudo. O PT está com a jornada de formação, ideias para vencer, e a gente resolveu juntar as iniciativas, e nós vamos ter no site do Elas por Elas, marketing direcionado para as mulheres, curso de oratória, vamos ter acompanhamento jurídico e contábil, nossos advogados começaram a gravar essa semana, e nós vamos ter live por estado, e vamos ter um atendimento direto das candidatas com um e-mail e com um telefone para responder, porque a gente está pensando, e essa é uma preocupação, vocês que são secretárias estaduais devem olhar, como que eu alcanço o estado inteiro? E eu fico pensando todo dia, como que eu faço para ter informação para o país inteiro, e para ajudar vocês, porque embora tenham secretárias super parceiras, a realidade de um estado para o outro
é muito diferente. Então, tem lugar que não tem como, que não tem comunicação, que não tem. Vocês falaram muito aí da minha região aqui, eu fico muito emocionada até de que vocês falaram da Amazônia, dos povos. A realidade é diferente, totalmente diferente. Você está vendo a realidade aí desse desgoverno, desse Bolsonaro, o que eles estão fazendo com esse auxílio emergencial, não tem, nem todo mundo tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, não tem acesso a você baixar o aplicativo, você não vai ter também. Então, minha preocupação nesse momento é como que a gente faz uma plataforma com informações objetivas e que tenha tudo que o projeto é direcionado. Como vai ter uma frase lá, e eu termino com isso aqui, vai ter uma frase dizendo assim, sou candidata, e agora? Sabe aquele negócio de desespero? Decidi ser candidata, e agora? Vai ter essa frase bem grande no banner do site, vai ser, eu acho, espero que seja bem legal. Pelo menos eu estou contando, né? Com quem está fazendo a programação toda, porque aquilo que não depende de nós é uma coisa que angustia, mas vai dar muito certo. Que bom, Anne. E aí, nessa perspectiva, nós aqui no nosso estado, inclusive no dia de hoje, chegamos a 200 pré-candidatas no estado do Rio Grande do Sul, né? Esse nosso acompanhamento na construção, né, com a nossa colaboradora, Juliana, que teve um papel fundamental nesse último período. Nós fizemos aqui, Anne, uma estratégia conjunta com ou Elas por Elas. A nossa secretaria também assumiu tarefas de pensar um mapa colaborativo do Rio Grande do Sul, pensando cada cidade, cada região, os temas, para a gente já ir envolvendo as companheiras. E a gente encontrou, Anne, realidades muito diferentes, né? As próprias companheiras que já têm mandato, com muita insegurança do ponto de vista da conjuntura, do calendário, da questão organizativa do nosso partido, mas vendo nas nossas iniciativas, vendo a produção nacional, a atenção que vocês estão nos proporcionando, né, de pensar esse período, de produzir, de fomentar, né, que nós possamos ir desenvolvendo as nossas tarefas diante dessa conjuntura, teve um papel bem fundamental. Mas nós também encontramos, Anne, por isso que a gente convidou também a Mise, eu não sei que palavra utilizar, mas eu chamei de apagão da comunicação. Nós fizemos um mapeamento só das mandatárias gaúchas, só das mulheres mandatárias, vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas, né? Contatando todas para que se sentissem acolhidas, enfim. E a gente percebeu que menos da metade das nossas companheiras tem rede social, qualquer uma, né? A maioria tem a rede social do Facebook, mas uma grande parcela utiliza como página pessoal. Como pensar a comunicação nesse contexto de pandemia, de isolamento, onde nós fizemos esse debate que o isolamento social é importante nesse contexto, nós estamos passando, nós não temos uma vacina, nós não temos um tratamento, nós estamos diante de um caos, sob várias perspectivas, uma crise sanitária de saúde, política, que aqui no Rio Grande do Sul se desdobra com a ação do governo local, que tem uma pinta de bom moço, né, é do PSDB, é de direita, e só reproduz uma lógica de não auxílio, de não Estado, de não política para o nosso Estado. E aí várias companheiras estão com esta preocupação, Misiara, do ponto de vista da comunicação. Como pensar a comunicação nesse contexto? Falar sobre o tema das eleições, Anne. Eu tive uma fala de uma companheira que está aqui, agora eu estava vendo as pessoas presentes, tem companheiras de Jaguarão, que é lá na fronteira com o Uruguai, tem companheiras de Livramento, da região aqui. Ouvi uma fala essa semana de uma companheira pré-candidata que me tocou assim, né? Ela, Suelen, como é que eu vou me apresentar pré-candidata num contexto onde nós estamos sem água há 5 dias na minha comunidade, que é onde lavar as mãos é uma árdua tarefa. E acredito eu que seja uma realidade presente, né, nas nossas comunidades, entre outras questões. Então, Miséria, a comunicação neste contexto tem tomado uma dimensão que, infelizmente, a gente viu a dimensão, a capacidade, né, a potencialidade nesses momentos de crise também, a gente se reinventa e buscamos, então, aqui manter reuniões periódicas via as redes. A companheira não tinha dados móveis, conseguia de alguém que mandava
pelo seu celular, ou seja, como pensar essa rede para envolver as companheiras em pensar as suas pré-candidaturas nesse contexto. Então, a demanda sobre o tema de qual o papel que o nosso partido vem refletindo e acumulando sobre comunicação é um tema central hoje nas nossas conversas, nesses contatos diários, e é uma inquietação pensar as nossas redes, como a gente se potencializa. A TVPT aqui do Rio Grande do Sul, que foi lançada, é um canal importantíssimo, muitas pessoas estão buscando informação com segurança a partir das nossas redes, então foi fundamental. Então, a gente gostaria de te ouvir nessa perspectiva de o que o PT está pensando, já está elaborando, como a gente pode pensar esse suporte do ponto de vista para as nossas candidatas e as nossas mulheres como um todo. Primeiro, assim, uma alegria, vou dizer de novo, mas de ver os comentários de tanta gente significativa das nossas trajetórias aqui do Movimento de Mulheres e das mulheres do PT do Rio Grande do Sul nos acompanhando, né? Quero saudar aqui a minha presidenta do PT Porto Alegre, Maria Celeste, que está nos acompanhando, minha companheira Telacim, que foi nossa secretária, foi a secretária de Mulheres do PT antes de mim, né? Bem, primeiro eu queria falar um pouquinho desse contexto que nós estamos vivendo aqui, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia ela vai ser um marco muito significativo na história da humanidade. Ninguém da nossa geração, ou da geração anterior à nossa, aos nossos pais, viveram uma crise tão profunda, né? De tamanha magnitude como nós estamos experimentando. E veja, nós estamos... podemos dizer que no Brasil, assim, nós não chegamos ainda no auge dessa crise, né? Apesar de em algumas regiões, como é o caso ali da região da ANE, já ter proporções muito graves, né? Muito absurdas, assim, do ponto de vista de número de contaminados e de número de mortos mesmo, né? Por conta da pandemia. Então, a gente não tem ainda a dimensão, porque nós estamos vivendo isso agora, dos impactos, né, que isso vai gerar no mundo. Agora, o que a gente tem certeza é que não será o mesmo mundo, não será a mesma sociedade, e os hábitos, né, os valores, enfim, isso tudo está passando por um processo de profunda reflexão. Todo mundo, né, passou, assim, deu aquela parada nos primeiros dias, e depois passou muito a refletir sobre este processo. Então, talvez a primeira palavra para este momento seja a palavra ressignificar. Eu acho que, de maneira geral, a sociedade humana e nós todos estamos ressignificando as nossas vivências, experiências, trajetórias, e isso diz respeito também à nossa relação com a comunicação, com as redes sociais, a forma como nós tratávamos e a forma como nós passamos a tratar nesse período de isolamento social, né? Primeira palavra, ressignificar. A segunda é adaptação. Nem tudo que eu gostaria de fazer eu posso, eu tenho que me adaptar. É aquilo que tu falou, estamos fazendo reuniões virtuais, estamos, né, tendo muito mais momentos como esse, diálogo público, né, pelas redes sociais, porque nós tivemos que fazer um movimento de adaptação também. Como é que eu continuo dialogando com as pessoas? Como é que eu continuo debatendo com as pessoas? Como é que eu mantenho uma proximidade, uma ligação efetiva com as pessoas? Vai ter que ser por essas tecnologias, vai ter que ser mediada por essas redes, né, todas aí que nós temos, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, né? Seja via WhatsApp, ou seja via Facebook, Instagram, ou mesmo esses outros espaços aqui que nós estamos constituindo, né, das reuniões, os nossos encontros virtuais. Então, esse segundo processo que é de adaptação, né? Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia ela já nos obriga a ter um novo aprendizado, uma nova experiência sobre aquilo que nós estávamos acostumados, né? No Brasil, nós temos um desafio duplo, porque além do desafio do enfrentamento da crise sanitária, né, que ela é muito, muito grave e profunda,
nós temos a crise econômica, que já era anterior à pandemia, que se aprofundou com ela, uma crise política, e hoje estamos aí cada vez mais aprofundando uma crise institucional, né? Então, tanto que hoje pela manhã, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, junto com o PSOL, com os companheiros camaradas do PCdoB, com os companheiros do PSTU, da UP, do PCB, movimentos sociais, apresentamos o primeiro pedido coletivo e popular de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, para nós, a pandemia ela tem um duplo desafio, que é vencer o vírus e vencer o Bolsonaro, né? Que é este ser um pleno, total descaso, desprezo pela vida das pessoas, pelo cuidado com as pessoas. Então, eu digo sempre que nós precisamos, né, olhar esse cenário pensando também nesses aprendizados que nós estamos tendo e também das oportunidades que também se abrem. Acho que a gente poder olhar, veja, se eu chegava, que eu tinha que ir até Caxias do Sul para reunir com os companheiros e companheiras lá, tinha que ir até Canoas, reunir com a Carlinha, com a Janinha, que estão nos acompanhando, com a Telacim, tinha que ir lá em Santana do Livramento com a Anne Cruz, com a Denise Fernandes, que estão aqui, né? Agora, nós estamos aqui numa live, mas nós também estamos em reuniões virtuais, o que também nos facilita, de certa forma, esse contato e essa dinâmica de diálogo, né? Apesar de tão longe, estamos muito perto, eu acho que com essas novas tecnologias. Então, acho que a gente tem que pegar aquilo que sai de bom de toda essa tragédia, que é muito pesada para todos nós, mas pegar esses elementos, a gente também ter esses instrumentos para ficar próximo das pessoas, apesar do isolamento social, né? O que eu sempre penso, assim, que a gente precisa entender essas redes todas a partir dos seus perfis diferenciados também. Cada uma delas tem um determinado papel, né? E eu acho que hoje o WhatsApp talvez seja a rede mais importante, interessante para quem pensa uma campanha eleitoral, porque ela vai substituir esse contato pessoal, o olho no olho, o casa em casa que a gente fazia, né? Ele vai se dar muito por esse contato nessa rede privada do WhatsApp. A visita virtual, o diálogo a partir dali, aqueles que não têm internet, o telefonema, né, tu ficar acompanhando, né, todo aquele processo de proximidade, e a partir disso tu ir constituindo também, né, já estou falando aqui um passo a passo, alguns grupos temáticos, grupos regionais, que tu pode ir aprofundando determinados temas a partir dos interesses daquele conjunto de pessoas que estão ali, né? Então, muito importante que as nossas companheiras, elas possam usar o WhatsApp num outro espírito, né? O nosso presidente estadual, Paulo Pimenta, que é jornalista e trabalha muito com as redes, ele sempre diz assim, a rede social é a mesma coisa que o seu comportamento na rede social deve ser igual ao seu comportamento lá na rua. Se tu passou na rua e a pessoa te deu oi e tu não respondeu, né? Então a pessoa vai ficar chateadíssima contigo. A mesma coisa na rede. Se a pessoa está ali, você dá oi no WhatsApp, tu nunca mais olha para responder a pessoa, vai para outra conversa, é a mesma coisa. Tu deixa aquela pessoa numa frustração, numa expectativa, porque se ela está ali naquele contato contigo do WhatsApp, ela tem uma certa proximidade, ela tem uma intimidade contigo, de algum nível. E se tu ignora, isso aí, né, é uma falha bem grave. Então, a gente precisa sempre encarar isso. Quando a gente está conversando aqui, eu estou olhando as companheiras ali, estou olhando vocês, e estou olhando as companheiras que estão comentando, estou conversando com elas, né? Com quem está aqui, com o companheiro Elvis, né? Que é um dos poucos homens que vi nos acompanhando. Valeu, Elvis, por estar aqui na nossa audiência. Mas a gente tem um pouco isso, da gente chegar e estar próximo mesmo das pessoas, né? A rede, ela não pode ser entendida como algo formal, uma relação formal, uma relação, né? Esse espaço aqui, ele tem que ser o espaço onde nós vamos dialogar com proximidade mesmo. Eu acho que isso é muito importante, né?
Eu acho que tem várias redes importantes. Eu acho que também, até a pandemia, em muitos casos, especialmente em municípios pequenos, eu já morei em muitos municípios pequenos no interior do Rio Grande do Sul, porque minha mãe era servidora pública federal, então ela sempre mudava de cidade, a gente acaba mudando, então eu morei em muitas cidades, diferentes cidades pequenas, né? Às vezes, nem achava que isso era importante, ter o WhatsApp, ter um Facebook mais ativo para uma campanha eleitoral. Porque ali é tudo tão próximo, as pessoas estão tão próximas no cotidiano, tu vai ali na padaria, tu vai no açougue, né? Tu vai se reúne na praça para tomar um chimarrão, tem esse grau comunitário, né? Tem essa característica, especialmente no Rio Grande do Sul, nas cidades menores, né? E em algumas comunidades dentro das cidades grandes. Mas a gente precisa agora, de fato, repensar esse papel das redes para esse momento. Ele vai ser o grande canal, o grande instrumento de aproximação. Mas veja, ele não é tudo. Como eu estou falando aqui sobre comunicação, eu preciso dizer, então, que as redes não vão resolver 100% da nossa comunicação. Por quê? Sim. Primeiro, porque nós temos diferenças regionais importantes no país, especialmente, né, Anne? Então, muito difícil, uma internet lá no meio da floresta, em determinados locais, né? Então, acho que a gente precisa sempre dimensionar. E o segundo é o fator econômico, né? Sim. Nem todo mundo tem uma capacidade de ter uma banda larga para poder usufruir de tudo que este momento está proporcionando, né? Está nos possibilitando. Então, às vezes, as pessoas, por uma condição econômica também, elas vão ter horários restritos de acesso a essas redes, à internet, ou até, em alguns momentos, vão ficar por alguns dias sem ter, porque nós sabemos que a crise se aprofundou tanto, que o auxílio emergencial que o PT propôs e a oposição ajudou a aprovar no Congresso, né, o Bolsonaro boicota e não chegou a todas as pessoas que precisam. Então, a crise econômica ela é muito profunda. E nós passamos a conviver de novo com uma miséria absoluta e com a fome. Então, não vamos ser também fora da realidade de achar que tudo vai se resolver pela rede. Não, as pessoas têm prioridade, elas precisam comer, elas precisam sobreviver. O pouco de recurso, de renda que consegue se ganhar nesse período também tem uma prioridade que é a sobrevivência. Então, nós precisamos ter outras estratégias. E quais são essas estratégias? O Rio Grande do Sul tem uma tradição que é bem interessante, que são de rádio, né? E rádios comunitários. Eu acho que esses espaços são espaços que a gente explora pouco. E o rádio, ele tem um alcance assim, espetacular. Ele está em qualquer rincão, ele está em qualquer canto. E também é uma rede um meio de comunicação, que ele vai comigo. Porque se eu estou ali no carro, o rádio está ligado. Se eu estou dirigindo, se eu estou em algum lugar, se eu estou caminhando, eu posso estar com esse rádio ligado. Então, ele tem essa versatilidade. Se eu estou na lavoura, esse rádio pode estar ligado, né? Se eu estou trabalhando dentro de casa, cozinhando e tal, eu posso estar com esse rádio ligado, né? Porque agora nós temos também a dupla, tripla, quarta, quinta jornada, né? Que o home office estabeleceu para nós, que é muito mais trabalho e acúmulo, né? De atribuições. Eu que não tinha muitas atribuições domésticas, hoje tenho todas, né, praticamente, né, nesse último período, acumuladas ao trabalho e a tudo mais, a militância. Então, acho que a gente precisa também ir pensando nessas estratégias. Nós temos muitas rádios comunitárias boas no Rio Grande do Sul, né? A gente precisa estabelecer uma relação, um contato para ela via Secretaria Estadual. Quero destacar aqui o trabalho maravilhoso da Juliana, que está ali no Elas por Elas, mas que agora é a nossa secretária estadual de comunicação do PT do Rio Grande do Sul, a Juliana Souza, né? Que já em tão pouco tempo já se determinou, implantou a TV PT, já começou com o Instagram do PT do Rio Grande do Sul, está com uma dinâmica nova nas redes, bem importante, né? Então, eu acho que são alguns desafios da gente também pensar de forma global. É óbvio que nós estamos no século XXI, neste momento, as redes, e nesta pandemia, nesse cenário, elas são chaves, né? Mas elas não vão atender o todo da população. Então, a gente pensar formas, né, que a gente possa manter esse contato. Falei demais para essa primeira rodada, depois a gente pode continuar conversando. Perfeito, gurias, e também nessa perspectiva nós
estamos também refletindo aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um diretório nesse último período, Anne, né, um diretório estadual ampliado, com vários companheiros e companheiras participando, a gente voltando a ter essa dinâmica, né, de mesmo no isolamento o partido estar produzindo coletivamente, né, aqui nós criamos um grupo de trabalho ligado à direção partidária para debater o impacto da pandemia no Rio Grande do Sul. Tem sido um trabalho muito interessante, porque a gente consegue envolver o partido, os companheiros das regionais, as secretarias, as setoriais, os parlamentares e parlamentares, né, as vereadoras, os vereadores, para a gente pensar uma articulação e uma atuação coletiva. Mas também nesse contexto nós percebemos que essa conjuntura nos atinge de maneira desigual por conta das desigualdades de gênero, das desigualdades de raça, das desigualdades de acesso, né, do campo, do rural, né, de quem mora no campo, de quem mora na cidade, de quem mora nas periferias. E a gente tem feito sempre esse alerta, sempre essa atenção para a gente poder pensar, Anne, as nossas produções nesse contexto, elas precisam incluir a todas e todos. E aí, nesse sentido, Anne, aproveitando que tu estás aqui e que a Secretaria teve inúmeras iniciativas neste período, uma delas foi dar visibilidade, trazer a contribuição das nossas parlamentares sobre as suas propostas legislativas durante o processo da pandemia, né, de isolamento, da Secretaria também propor algumas campanhas para a gente refletir coletivamente, para te trazer um exemplo, que foi a gente pensar, precisamos falar sobre conjuntura, mas também precisamos pensar espaços culturais, de a gente receber as companheiras, né, que foi o nosso festival, que a gente pôde participar, inicialmente as companheiras com muita incerteza, mas estamos sem água, estamos cheio de problema, vamos pensar a cultura, o quanto foi importante as iniciativas que a Secretaria Nacional também nos provocou, na realidade, porque nós estávamos, né, com tantas incertezas, com tantas preocupações. Então, gostaríamos de te ouvir na perspectiva de você nos apresentar uma síntese que a Secretaria Nacional tem feito a partir dessa leitura de como esse momento histórico atingiu as mulheres do nosso partido, as mulheres da sociedade, e qual foram as propostas inovadoras, instigantes que a Secretaria Nacional nos proporcionou. Então, gostaríamos de te ouvir para nos relatar um pouco desse que foi tão importante para chegar até nós aqui, por exemplo. É muito importante esse contexto da conjuntura que a Misiara coloca, do embate que a gente está tendo que fazer agora com a realidade que as pessoas vivem, e eu vou aprofundar na perspectiva das mulheres. A gente tem duas questões muito graves. Uma é a questão da própria sobrevivência, as mulheres que precisam fazer as escolhas mais difíceis, são a maioria de chefes de família, mães com filhos, são a maioria que precisa tomar as decisões, são a maioria no trabalho informal, são a maioria, enfim, são a maioria no trabalho do cuidado, que a gente está falando das jornadas de trabalho, a gente sabe da desigualdade. Então, tem esse contexto. E são a maioria também que acaba com essa jornada de trabalho, tem na questão da saúde mental. E na perspectiva também, além da jornada, que não tem condições de ter acesso, de ter o mínimo de realidade. Esse é um ponto. O outro ponto é a crescente da violência, porque em 2018 e 2019, nós já vimos com um índice de aumento de feminicídio muito grande, e embora a gente fique falando, as pessoas ficam achando que a gente está falando de violência agora, porque tem isolamento e a pandemia, não é verdade. A gente está marchando, lutando, falando há anos que vem crescendo, e depois que esse governo chegou, e por isso também que a gente defende fora Bolsonaro, por isso que teve a ação hoje, porque esse cara, desde o começo, é inimigo das mulheres, tanto ele quanto a família dele. Aquilo que ele fez dentro do processo, a mobilização do Ele Não é reflexo disso. Então, eu coloco esses dois aspectos para completar a análise da Misiara, que é muito boa, do impacto disso nas mulheres. E mais ainda, quando acontece uma crise dessa proporção,
começa a dar visibilidade às camadas sociais mais atingidas. As pessoas começam a compreender que, bom, no interior do Amazonas não tem uma cidade que tem uma UTI. Não tem, não existe. Só tem em Manaus. Então, são realidades cruéis que começam a passar no Jornal Nacional para todo mundo ver, que as pessoas não conhecem, que não compreendem essa realidade. E isso tem a ver também com essa questão das mulheres. As mulheres estão sofrendo violência, está aumentando, mas as mulheres vão pedir ajuda onde? Cadê os equipamentos sociais? Foi destruído tudo com esse governo, desde o golpe. A nossa presidenta Dilma, de lá para cá, é uma destruição atrás da outra. Então, é importante colocar esses aspectos que, quando tem a crise, aprofunda isso e aprofunda para algumas camadas sociais. Isso aí tem as mulheres, tem a população LGBT, tem a população negra e tem os jovens também. E assim vai por diante. Eu podia falar aqui dos rurais, do campo, das águas, tudo quanto é lugar. A gente sabe que a realidade do país é muito desigual. E tem essa palavra que a Miséria colocou, que é a que eu tenho dito em todo lugar: ressignifica tudo. A relação com o Estado, a compreensão do SUS, a importância de ter um sistema universal. Sim. A minha formação profissional, né, é enfermeira, embora eu não tenha atuado nunca, né, eu sei, a minha família inteira é de enfermeiras e auxiliares, técnicas e enfermeira. Então, eu lido com essa realidade muito desde pequena. Eu cresci no hospital e eu sei como é isso também. Então, a realidade com o SUS, a importância deles, as pessoas não vai ter respirador para todo mundo, tem pessoas que vão morrer. E quando a gente fala, a gente tá lutando pelas pessoas, está lutando pelo povo, as pessoas têm que ter o que comer, ou vai morrer de fome, ou vai morrer do Covid. Então, é muito importante colocar isso aqui, porque isso, de fato, ressignifica alguns valores. E aí, para terminar neste ponto, a questão ambiental. Que isso também, eu gostaria muito de falar disso, assim, porque ressignifica tudo e ressignifica também a questão ambiental. Você começa a dar importância para coisas que você não dava antes. Para nós é o comum. Você vê a luz de outro jeito, você vê o sol de outro jeito, você vê as estrelas de outro jeito. Você começa a tomar cuidado com as coisas, o lixo que tu consome na tua casa. Tudo isso vai fazendo você refletir. São coisas que vão ressignificando, é muito importante colocar isso. Diante desse cenário todo, a gente pensou assim, bom, e agora? O que a gente faz na perspectiva de mulheres? É muito difícil. Eu não esperava na gestão, e nem vocês, no meio da gestão, ter uma pandemia. O que faz agora? E próximo de uma eleição. Não tem vida fácil, né? Eu fui eleita em 2017. 2018 tinha eleição. Aí é 2020 a eleição, aí tem a pandemia. Então, a gente tem que se reinventar também e pensar alternativas que, às vezes, a gente não tem saída nem para nós, assim, é muita coisa. Eu passei uma semana em choque. Eu ia para Manaus, ia comemorar uma parte do meu aniversário lá, que eu comemoro o mês inteiro de março, e eu saí do Diretório Nacional achando que eu ia para Manaus ainda. E aí não deu para ir para Manaus, não deu para lugar nenhum, e a gente ficou já no isolamento, quarentena. E aí você pensar, Sueli, e aí eu acho que é um trabalho coletivo, das mulheres do Coletivo Nacional, porque nós temos altos e baixos. Eu fiquei no momento que eu não sabia o que ia fazer. Eu não queria transformar o Elas, por exemplo, eu estou falando a primeira vez aqui, de primeira mão para vocês, em virtual. Eu queria esperar passar para sair com a caravana, porque eu acho que anima as mulheres, sabem, para elas terem vontade mesmo de serem candidatas e tal. Acho que ia ser legal, a gente ia levar as deputadas, ia ser um negócio muito bacana. E aí eu fiquei 2 semanas meio em choque. E aí, reunido com o Coletivo Nacional, vendo as questões, a gente chegou nesse entendimento. As reuniões com as próprias secretárias, que tem muita ideia legal, uma está muito animada, outra está muito triste, e assim a gente vai se ajudando. Então, surgiu a ideia do festival online, que, na verdade, a gente fez o festival presencial, né, que foi no Rio Grande do Norte, que também foi vários estados, e aí surgiu essa iniciativa que depois a gente recebeu depoimento que tinham companheiras que estavam com depressão, e que o fato delas estarem ali cantando, falando suas poesias, fazendo comida, mostrando na live, elas não estavam preocupadas para quantas pessoas estavam vendo, era uma vontade de fazer, então essa foi uma sacada muito boa, que partiu da nossa comunicação, da Larissa das Meninas. Eu mesmo não... Eu tava ali tentando responder que tinha que ter, mas eu estava insegura também. E achei super divertido. Mulheres artistas, atração nacional teve, então foi muito legal. E agora nessa perspectiva de trabalhar tudo virtual.
eu considero que a gente teve um acerto. Quando a gente fez o processo de formação das comunicadoras, parecia que a gente ia precisar em algum momento, sabe? E foi muito, muito certo a gente fazer aquilo, mesmo em cima da hora, no último final de semana de fevereiro para março, e ter as comunicadoras, que é quem a gente está podendo contar, inclusive, que está segurando nos estados, que está trabalhando, que está pensando nessa perspectiva, que a gente distribui material, então faz parte dessa iniciativa. Se eu fosse te fazer um balanço agora, quando inteirou 2 anos da gestão, eu já achei que tinha inteirado 4, porque a minha impressão, eu não sei se vocês têm a impressão que faz umas coisas assim, mas é tão exaustivo que parece que passou um tempão. Não sei se a Miziara teve essa sensação que ela pôde dividir, mas a sensação que dá é que você passou 4 anos, porque é um negócio assustador da dinâmica que é, assim, pesada e tal. E ainda mais eu que me divido em ter que estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo. Eu moro com meu esposo no Rio, mas a minha base política é no Amazonas, e eu tenho que trabalhar entre São Paulo e Brasília e tenho que rodar o país. Então eu fico nessa dinâmica. E, bom, é tudo muito bem complexo. Então, quando inteira 2 anos, tu tem uma avaliação assim, nossa, eu já fiz muita coisa, assim, mas eu considero que agora essa parte virtual que vai vindo elas por elas, a parte do festival que teve online, sem querer, é muito importante eu falar aqui com vocês e para quem está nos acompanhando, quando a gente trata da eleição aqui, não é que nós estamos sendo insensíveis com o que está acontecendo, não é isso, nós estamos muito preocupadas, inclusive para mudar as representações políticas, porque muita coisa do que está acontecendo é porque não tem parlamentares, não tem governantes comprometidos com o povo, e nós precisamos ter mulheres que ocupem esse espaço, que virem esse jogo, ocupem a política para que, inclusive, pense no povo como um todo e pense em especial as mulheres. Esse é o nosso compromisso. Então, se eu fosse fazer um balanço aqui, eu diria, assim, para trás, mas para agora, eu termino fazendo esse pedido. Para agora a gente se preparar para ter boas candidaturas. Quem ainda não se decidiu, eu estou em campanha, tá, gente? Estou em campanha para as candidatas se decidirem, vídeos estão bombando aqui. E não desistir. E não desistir, porque é difícil mesmo, assim, como é que você faz uma escolha dessa? A mensagem da companheira que mandou para ti, eu divulguei em outros lugares, conversei muito sobre isso. Me doeu pra caramba, eu me emocionei. Pô, como é que eu vou pedir para ela ser candidata se ela está tendo que ajudar outras pessoas? Vou falar de arrecadação virtual, vou falar de um monte de coisa. Fica parecendo um tanto insensível. Mas, por outro lado, é muito importante que vocês mantenham candidata. Quem ainda não decidiu se vai ou não colocar o nome de disposição, ainda está em tempo. Nos ajude, a gente precisa ter mulheres ocupando esse espaço. A gente não aceita mais no partido nem ser laranja e nem ser fruta nenhuma. E para terminar, Suelen, da próxima vez que tu me convidar para uma live, tu me diz que eu posso trazer meu vinho, que eu vou botar meu vinho bem aqui, e eu vou tomar, porque eu tô morrendo de inveja, tu tomando teu vinho aí, tô só na e eu água. aqui só te olhando. Vou te mandar um vinho na próxima vez. Aí é que eu ganhei de meu companheiro. Mas isso, e eu tenho a minha live, né? Daqui a pouco tem live com a deputada Luziane Lins, e às 20 horas tem um colheraço, então queria combinar isso com vocês. Fique à vontade, querida, quando quiser sair, enfim, eu acho que a Miss poderia encerrar nessa perspectiva de pensar a tarefa importante das mais companheiras pré-candidatas, com mais mulheres comprometidas com a nossa pauta, com um PT feminista, antirracista. Enfim, Miss, eu vou sair agora, então, porque aí a bem, Anne, valeu. É ótimo, encontrar aqui. Uma grande secretária, uma grande parceira. Vamos, deixa passar essa pandemia, que eu vou passar um friozinho também. Eu vou mandar uns Vamos passar um friozinho no Rio Grande do Sul, né? Pode vir. Então tá bom. Um beijo, obrigada pelo convite. Não esqueçam, às 20 horas tem o colheraço. Beijão, gente. Com fora Bolsonaro junto, hein? Tudo junto. Certo. Tudo junto. Ai, que bom. E aí, Miss? Então, a gente podia aproveitar esse momento para a gente encerrar. Eu queria vários elementos aí que eu gostaria de trazer aqui, né? Primeiro, Suelen, eu acho assim que também, falando um pouco das palavras-chave deste momento, né? Eu acho que nós temos algumas palavras que são muito importantes para nós, especialmente para as mulheres, né? Para a sociedade como um todo, mas para as mulheres. A palavra empatia, né? A palavra solidariedade e a palavra esperança.
Então, assim, não tem como nós mantermos, assim, um mínimo, né, de compromisso humano com justiça, né, se a gente não tiver empatia pelas pessoas que estão passando não só pelo processo de terem familiares afetados pelo vírus, de estarem afetados pelo vírus e de estarem sofrendo as consequências que são as consequências fundamentalmente econômicas também da pandemia. Então, acho que a gente precisa, né, desenvolver muito a partir disso. Os nossos candidatos precisam compreender muito o quanto é chave, né, a empatia nesse momento. E a solidariedade, né? Esses dias eu estava acompanhando o nosso grupo ali das mulheres do PT de Porto Alegre. Quantas iniciativas importantes, né, que surgiram nesse último período, assim, de ações de solidariedade. A esquerda sempre teve uma relação contraditória, muitas vezes, com essas ações de solidariedade. Veja bem, eu já fui secretária de assistência social, né? Nós somos contra o assistencialismo, mas há uma dimensão de emergência, de urgência, de humanidade, né? Que é, de fato, quando não há Estado, que hoje é um desgoverno e uma destruição do Estado brasileiro, que não acolhe, não atende o mínimo das pessoas, né, com as suas necessidades básicas, a gente ter essa condição, né, se eu defendo justiça social, se eu defendo, né, eu preciso também ter este olhar, né, para quem neste momento vive uma urgência. Então, nós temos várias iniciativas importantes, Porto Alegre, por exemplo, em várias cidades, Santa Maria, Caxias, várias iniciativas, e veja, na linha de frente estão as nossas mulheres, né? Poderia falar de várias ações. Aquele dia ali estava a nossa companheira Ariane, nossa companheira Laura Cito, que toca essa campanha aí do Multiplicidade. São iniciativas muito importantes. E a palavra esperança. Porque, veja, eu acho que a pandemia, quero dar um oi, que bom te ver aqui, Melissa Fraga, nossa conselheira tutelar de Torres, hein? Grande Mel. A pandemia, ela também, ela nos trouxe esse questionamento, né, sobre valores. Então, muita gente também, pelo isolamento social, acaba entrando em depressão, acaba ficando um pouco em choque num primeiro momento na relação, né, com a tragédia, com a dor, né, não só a sua, mas quem é humano com a dor pelos outros também, né? Então, nós fundamentalmente precisamos ser agentes que alimentam esperança. Nós precisamos semear esperança. Só tem sentido de nós estarmos nesse processo, e é muito importante que as mulheres estejam nesse processo eleitoral, porque nós precisamos de representações, né? Eu já fui candidata, já fui vereadora, eu agora trabalho para outras candidatas, para que tenhamos, né, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, deputadas, porque é muito importante que as mulheres tenham as suas representações, né? E a gente só quer ter essa representação por quê? Porque nós acreditamos que uma representação feminina, feminista, ela de fato ela faz valer a esperança que a gente deposita nelas, né? Porque tem esse compromisso com a vida, porque consegue compreender essas múltiplas dimensões de vida que nós temos, essa mistura, né, de vida privada, né, de cuidado de filhos, de cuidado com a casa, de cuidado com os doentes, com os familiares, mesmo assim fazer o seu trabalho, ter a sua profissão, mesmo assim militar, né, militar no partido, militar no movimento social, movimento popular, movimento feminista. Então, eu acho que essa dimensão, né, as nossas companheiras que estão em dúvida, elas não tenham dúvida, porque nós também temos missões aqui, né? Eu entendo como uma missão, quem entra para o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nossos partidos de esquerda, com certeza entram nessa perspectiva de transformação de um status quo destruidor, que foi esse status quo aí que trouxe esse mundo até aqui, até a pandemia, né? Que trouxe aí a política de austeridade, de Estado mínimo, de desmonte das políticas públicas, de desvalorização da vida, do mercado, né, acima da vida. Então, nós somos contra tudo isso. Se nós queremos transformar tudo isso, nós queremos apresentar um outro projeto que dê esperança, uma outra perspectiva de futuro para as pessoas, a gente precisa também se arriscar, né, no compromisso de colocar os nossos nomes à disposição. Então, não tenham medo, companheiras. É duro para as mulheres, é sempre duro, porque nós ocupamos na política um espaço que muitas vezes o senso comum acha que não é nosso, né?
mas vamos ali e mostramos que é nosso, porque nós somos 50% da população, 50% do eleitorado, porque nós temos muito a contribuir nos espaços de poder político e econômico, apesar de a gente ser infinita minoria hoje, mas nós somos a maioria na sociedade, nós que damos a vida e sustentamos a maioria das chefes de família, das famílias pobres no Brasil, Suelen, né? Então eu acho que isso é importante. E as nossas representantes, elas têm ajudado muito no PT, e eu gostaria que as nossas candidatas também, os nossos companheiros e companheiras aqui, se espelhassem também nessas representações, né? Hoje mesmo, a companheira Benedita da Silva está lutando aqui na Câmara Federal, durante a sessão hoje, para a aprovação da lei emergencial para os trabalhadores da área da cultura, né? Nós já fizemos alguns debates aqui no Estado com os trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura, né? Como temos mulheres nessa área que muitas vezes não tem tanta visibilidade, né? Então, um tema importante. A nossa companheira deputada Maria do Rosário hoje também estava lutando, estava na pauta o projeto dela sobre a violência doméstica nesse período de pandemia, né? Então, nós temos contribuições muito importantes para dar, né? Estamos aí em Porto Alegre com uma parceria importante, né? Com nossos camaradas do PCdoB, estamos apresentando a companheira Manuela Dávila como pré-candidata a prefeita, numa chapa junto com o companheiro Miguel Rosseto. Bem, isso pode trazer uma visão totalmente diferente para a cidade, né? Uma cidade que olhe, né, globalmente, que pense as políticas públicas, que pense ações mais dessa forma generosa, solidária, né? Que pense nas famílias, nas mães, nos filhos dessa cidade. Então, a cidade também na perspectiva, né, a partir... A Miséria, será que ela caiu? Oi, Sueli. Não, acho que entrou uma ligação ali. Certo, entrou uma ligação brigando aqui com o WhatsApp. Já falo com o companheiro Negrão, né, do MST, lá da nossa região da campanha, que está me ligando. Depois eu falo contigo, Negrão. Mas, assim, acho que é muito importante, né, que a gente possa apresentar, principalmente nesta eleição, que esse cenário dificílimo, né, que as pessoas precisam lutar em defesa da vida em primeiro lugar, da vida dos outros, da vida da sua comunidade, da vida dos seus familiares, né, pensar nessas estratégias aí e políticas de sobrevivência, mas também pensar numa ação mais ampla, né, do que significa uma mulher no parlamento, o que significa uma mulher na gestão, num executivo municipal, que é aquilo que o Olívio dizia, uma inversão de prioridades. Na verdade, sim, quando nós entramos, né, efetivamente para esses espaços, nós mudamos as prioridades, nós temos um olhar um pouco diferente daquilo que é prioritário para a vida das pessoas naquele momento. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria só comentar, para fechar aqui, Suelen, esse momento também ele trouxe uma mudança na comunicação no geral, né? Então, assim, toda aquela infestação de fake news, ela acabou fazendo com que as pessoas, durante a pandemia, buscassem muito mais as redes sociais e buscassem canais e veículos de comunicação com credibilidade, né? Então, o jornalismo, viu, Marcinha, que está nos acompanhando aqui, presidenta do CODIM de Porto Alegre, do Sindicato de Jornalistas, o jornalismo passou a ter novamente uma posição muito importante nas redes, né? Porque ter a fonte, uma fonte confiável, ter credibilidade é fundamental. Então, quando nós também trabalhamos nas redes, nós precisamos nos dar conta disso, que precisamos buscar sempre essa fonte confiável, e a gente precisa ser a referência da informação com credibilidade. Eu acho que isso é fundamental também, né? Então, acho que essas mudanças, né? A televisão ganhou muito espaço, esses canais do YouTube, né? Então, por isso a estratégia da TVPT em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, vi que a Juliana está nos acompanhando. Então, essa estratégia, o YouTube hoje é um tipo de televisão, né? É uma televisão que se carrega, né, consigo. Então, eu acho que um conteúdo enorme e diversificado. Então, quanto é importante a gente, esquerda, mulheres, ocuparem esse espaço do YouTube, poder falar, então, com outras mulheres, falar com a sua comunidade, como falar com os homens, né? Porque é muito importante também que, além da gente
trabalhar para que as mulheres se unam, né, tenham essa unidade importante em torno das suas pautas, é também fundamental que a gente conquiste os homens da nossa sociedade para que tenham esse compromisso pela igualdade de gênero. Nós não vamos fazer uma sociedade nova, não construiremos uma sociedade nova sozinhas. Nós precisamos estar, né, ter homens comprometidos com esse tema da igualdade de gênero, né, contra todas as desigualdades, contra o patriarcado, contra o machismo, contra a misoginia, né? Então, acho que esse é um processo rico, um processo coletivo, que, é claro, nós somos protagonistas e buscamos muito, mas nós temos muitos aliados e precisamos conquistar cada vez mais aliados para que, de fato, a gente consiga conquistar uma sociedade mais igualitária, né? Então, assim, a gente teria muitas coisas para falar. Eu coordeno hoje a liderança, a comunicação da liderança do PT na Câmara, né? Então nós temos mudado também, investido muito numa estratégia, né, para ter um alcance maior, para popularizar também as linguagens, para ser mais acessível, para as pessoas, né, conseguirem se apropriar dos conteúdos mais rapidamente, porque também neste momento nós estamos, a partir daquele cenário que nós falamos antes, numa disputa de narrativa e uma disputa de projeto de futuro. Em todo esse processo, né, de crise, né, de pandemia, da questão sanitária, da questão da doença, das mortes, mas nós também temos que disputar um futuro mais digno, né, que valorize a vida daqui para frente. Então, o pós-pandemia está em disputa. O pós-pandemia está sendo construído agora a partir daquelas ações e daquilo que nós nos propusemos a fazer agora, neste momento, né, enquanto seres humanos. Né? Então, disputar o pós-pandemia é muito importante, disputar que nós tenhamos um outro projeto de humanidade, né, socialmente justo, né, ambientalmente sustentável, né, com igualdade, com inclusão, que seja num outro patamar esse projeto de humanidade. E a gente começa por nós mesmos em cada ação pequena, seja numa ação de solidariedade, seja se colocando como candidata do PT nas próximas eleições. Viu, companheiras? Pensem bem nisso. Estou vendo a Lúcia Reale conosco, que trabalhou muito na eleição de 18 com as nossas candidatas. Muito obrigada, Lucinha. E, assim, tenho certeza, a Suelen é uma pessoa muito dedicada, muito generosa. A nossa secretaria está, assim, sob um comando muito competente. As nossas companheiras do coletivo estadual são muito, muito dedicadas também, são feministas de primeira hora, todas elas, e por isso que a gente está aqui hoje, porque elas proporcionaram esse espaço. Mas, assim, nós temos esse compromisso, em primeiro lugar, com a vida das pessoas e com essa disputa mesmo, a palavra disputa, por um mundo mais justo, mais inclusivo, mais igualitário, né? Quem sabe feminista, antirracista, não homofóbico, daqui para frente. Valeu, Sueli, obrigada. É isso, Misera, muito obrigada por estar conosco neste momento. E também, né, Mise, nós tivemos que readequar a nossa ação, inclusive enquanto secretaria, né, justamente nesse contexto, nós reorientamos a pensar as redes como um espaço estratégico, tanto para a comunicação interna das nossas companheiras, né, para a gente poder estar se acolhendo, né, se percebendo nesse contexto enquanto sujeitos políticos, mas também enquanto nossa tarefa nesse contexto, e também a gente poder expressar a nossa opinião para fora. E aí, então, nós focamos nessas duas perspectivas, a atenção para com as eleições e a comunicação. E a live, a Fala Mulher, foi muito nessa perspectiva, da gente ouvir companheiras, para a gente pensar a conjuntura, para a gente ir nos atualizando. E a nossa ideia, Mise, a partir da próxima live, da próxima semana, na realidade, a gente envolver as nossas pré-candidatas, as nossas mandatárias. Já ouvimos as nossas deputadas, tanto a federal quanto a estadual, né, para elas também estarem apresentando um pouco do conjunto do que proporam nesse período, né, nos seus mandatos, o quão estratégico é ter essas mulheres nesses espaços. E estamos neste trabalho. Não tem sido um processo fácil, porque a gente está aprendendo, né? Inclusive, a fazer essa live, a gente teve que desprender tempo, energia, compreender as ferramentas. Então, a gente está aqui porque tem um time de companheiras da comunicação atentas
as companheiras que pensam que temas, as demandas, enfim, tem toda uma rede de companheiras que nesse momento a gente percebeu a importância de se trabalhar em parceria, coletivamente, aprendermos juntas, errar juntas e ver que nós temos também a oportunidade de dar uma atenção importante para nossas companheiras pré-candidatas, porque nesse momento, e mais do que nunca, ter mulheres nesse espaço, a gente percebeu agora, nesse contexto, que a falta de política na perspectiva das mulheres, das juventudes, dos negros e negras, é também pela nossa ausência nesse espaço de construção, de elaboração e de implementação de política. Então, também é nesse momento que a gente vê a importância das eleições, e a nossa ideia inicial também é esse momento de acolhimento. Tem várias companheiras que já se apresentaram no período anterior ainda a esse processo, já estavam decididas a serem pré-candidatas, outras se sentiram motivadas a partir de outras iniciativas, e outras entram nesse contexto dispostas a representar o nosso projeto. Então, a nossa tarefa é acolher e poder pensar de que maneira que a gente acompanha, de que maneira que a gente constrói coletivamente, e todas nós teremos e já temos também um papel importante nesse contexto. Então, as próximas lives serão com as nossas pré-candidatas e mandatárias, elas já estão sendo contatadas, já estão construindo uma grade, em parceria também com a nossa secretária de comunicação, com a Juliana, para a gente se somar à grade de programação da TV PT, e a gente continua utilizando esses canais para a gente poder estar mais próximas, a gente poder estar elaborando coletivamente e estar construindo a expressão do nosso partido, as nossas construções. Eu acho que o PT do Rio Grande do Sul teve um papel fundamental de ousar, em alguns momentos, o debate do Fora Bolsonaro, que hoje se consolida, foi também por muita pressão de vários setores do nosso partido, o nosso Estado se posicionando, apresentando a nossa opinião política, e agora, certamente, nós também temos o compromisso de pensar que democracia que nós temos nesse contexto, que democracia participativa e mais radical a gente precisa para um próximo período, e certamente o PT do Rio Grande do Sul tem muito a contribuir para o nosso Estado e para o nosso país. Então, meu muito obrigada, Misiara, pela tua presença, seja muito bem-vinda. Certamente teremos outros momentos para a gente poder estar conversando contigo. Meu muito obrigada. E muito obrigada às companheiras e companheiros que também estiveram aqui. Tivemos pessoas de outros estados participando, do Maranhão, do Belém, do Pará, de várias regiões aqui do nosso estado. Meu muito obrigada. Seguiremos firmes nas redes, por enquanto não nas ruas, mas nas a nossa praça, a nossa rua é a rede, Suelen. A nossa praça, a nossa rua, nesse momento, são as redes. Então, precisamos ocupar bem. Vamos ocupar com qualidade, e no momento... Com qualidade. Certamente estaremos ocupando as ruas, que também é o nosso local. Né, Misi? Então, meu muito obrigada, companheiras e companheiros que nos acompanharam também, meu muito obrigada. Em nome da Secretaria de Mulheres do nosso partido, a gente agradece a atenção, o carinho. E sigam as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, e vamos nos atualizando sobre o debate e a conjuntura. Hoje também, só para... Obrigada, Guria. Está tendo uma ação nacional que nós chamamos de colheraço, que é a ideia de pensar, né, uma denúncia nesse governo e a não atuação para com as políticas públicas de enfrentamento à violência, por exemplo. Então, vai ter um colheraço daqui um pouquinho, que a gente já divulgou, a gente já esteve construindo essa ação com outros estados, com companheiras também estaremos construindo também, disputando essa proposta, né, de pensar o panelaço, o apitaço, o que maneira nós mulheres também podemos enfrentar o tema da violência, né, utilizando aquele debate que em briga de marido e mulher, ninguém mete colher, a gente mete colher sim, vamos fazer o colheraço, é na sacada, é na janela, é no lugar aonde nós estivermos, vamos estar denunciando as violências contra as mulheres e contra as meninas no nosso país. Muito obrigada, companheiras. Seria isso por hoje. Um beijo. Obrigada, Sueli. Obrigada, companheiras, companheiros, alguns companheiros queridos que nos acompanharam aqui, parceiros dessa luta, né? E acho que a comunicação, ela também nos desafia, nesse período de pandemia, uma última palavra, Sueli, que é a autonomia. Eu acho que a gente aprender, né, a dominar as ferramentas e ter uma autonomia, né, para poder ter essa fala pública aqui,
amplificada pelas redes sociais. Então, acho que a gente tem que abraçar os desafios que a vida nos coloca. Fico muito feliz de ter contribuído com vocês, muito, muito feliz mesmo, de ver os avanços, né, do movimento feminista de mulheres no Rio Grande do Sul, da nossa organização de mulheres do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui no Estado, e ver todas essas companheiras que apareceram aqui durante essa live, e todas aquelas que não puderam estar conosco, com certeza poderão compartilhar esse momento, né, de outra forma, né, Suelen? Mas a gente segue aí à disposição para construir, porque a construção coletiva é aquela que dá certo, e eu tenho certeza que a nossa luta, né, juntas sempre somos muito mais fortes. Muito obrigada, valeu mesmo. Obrigada, querida. Então, até mais. O colheraço começa, então, a partir das 20 horas. Só vou ler uma das chamadas. O problema não é a pandemia, é o machismo. A gente enfrentar o tema da violência doméstica e familiar nesse contexto de isolamento social que várias mulheres enfrentam. Infelizmente, o seu lugar mais seguro, que deveria ser as nossas casas, é os locais onde nós estamos mais vulneráveis a inúmeras violências, e nós continuaremos denunciando. Então, hoje, a nossa ação, agora às 20 horas, no nosso colherado. Mas, companheiras, tudo de bom para vocês. Vamos lá, então. Seguiremos firmes e vamos nos mantendo conectadas e firmes na luta. Acho que daqui a pouquinho a Michelle corta. Obrigada, Mise. Muito obrigada, minha querida. Fique bem, tá? Vocês também. Todas as companheiras e companheiros aqui, fiquem bem. É fato. Todas que estejam aqui, que estão aqui, as cidades que apareceram aqui também, meu muito obrigada, e seguiremos firmes e fortes. Acho que daqui a pouco a Michelle já vai derrubar a nossa página. Por enquanto, a gente está online ainda, Miss. Tá bem. Então, a gente segue falando que no colheraço, além de tudo, não